Boa tarde, pessoal. Uma honra enorme estar aqui. Tudo certo? Fazer esse fechamento. E o tema que eu vou trazer para vocês, precisa entender se vocês têm interesse antes, porque senão, pega e vamos embora. Aumentar a margem de lucro da empresa, aumentar a conversão em vendas, aumentar a criatividade do time. Tudo isso todo mundo tem interesse? Levanta o braço quem tem interesse nesses temas. Opa! É sobre isso que a gente vai falar. Isso aqui é o passador? É o passador. Muito bem. Nós vamos falar sobre como a gente ter equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise, ou mesmo em momentos de crise. E eu gosto de começar com essa frase do Einstein, né, que ele diz que a gente nunca consegue resolver um problema dentro do mesmo nível de consciência que o problema foi criado. Então, sempre que a gente quer resolver algum problema na nossa vida, a gente tem que expandir nossa consciência, a gente tem que aprofundar o nosso nível de consciência, né? A gente tem que passar, subir por cima para a gente conseguir resolver isso. E o tema que a gente vai falar hoje é sobre saúde mental, é sobre equilíbrio emocional. E como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso elevando o nosso nível de consciência. Uma palavra-chave quando a gente vai trazer esse tema é intencionalidade. Intencionalidade significa a gente alinhar corpo, mente e alma, né? Você está totalmente direcionado para aquele objetivo que você tem. Antes da gente iniciar, eu quero passar alguns números para vocês, que eu tenho certeza que todos vocês estão passando por isso nas suas empresas, muitas vezes dentro de casa também, que é a doença, né, que a sociedade está tendo hoje, que são as questões relacionadas à saúde mental. Nós temos hoje no Brasil 32% dos trabalhadores estão com burnout. A gente tem em torno de 30 milhões de brasileiros com depressão ou ansiedade. A hora que a gente vai olhar dentro de casa, crianças e jovens aí entre 18 e 24 anos, chega a ter mais de 49,9%, ou seja, 50% estão enfrentando depressão e ansiedade. E isso não é só no Brasil, isso é no Brasil e no mundo. Nós temos, portanto, uma pandemia superior à pandemia do Covid acontecendo no nosso país. Uma estimativa de Harvard nos mostra que 31% do nosso custo de folha, imagina as folhas dos senhores, olha para aquelas 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10 mil pessoas. Imagine que 31% desse custo está sendo jogado no lixo todos os meses por questões relacionadas à saúde mental. Esse é o tamanho do problema que a gente tem nas nossas mãos. E como que esse valor, né, como que isso está saindo de dentro das nossas empresas? Isso está saindo de 4 grandes agressores aí, vamos chamar assim. O primeiro é o presenteísmo. O presenteísmo é o quê? A pessoa está na empresa, mas não está. A gente já viu bastante, né? Está ali, toma café, vai no banheiro, volta, entra no Instagram, YouTube, WhatsApp, está ali fazendo home office, às vezes, assistindo Netflix. O outro, a gente tem o absenteísmo, a pessoa já está efetivamente afastada da empresa por conta de questões relacionadas à saúde mental. O outro, alguém trouxe mais cedo na palestra, a rotatividade, né? A gente contrata a turma mais jovem, a gente não consegue engajá-los da mesma maneira que a gente era engajado na nossa geração. E por fim, né, essa rotatividade de planos de saúde, a hora que você soma isso tudo, nós estamos falando em 31% de custo jogado no lixo. Então, eu já vou contar para vocês como que eu cheguei nisso, como é que eu cheguei nesse conhecimento, mas eu quero antes disso trazer por que isso está acontecendo, trazer um pouco da neurociência por trás disso. Então a neurociência por trás disso é a seguinte: todos nós, dentro do nosso cérebro, nós temos 2 grandes estados de presença. Nós temos o estado de paz, de criação, e nós temos o estado de defesa. Igual um país, se o país está em guerra, você tem um general que cuida, se o país está em paz, você tem um presidente. O nosso cérebro funciona da mesma maneira. Nós temos quem cuida da guerra, quem cuida do nosso estado de defesa, é a amígdala. Eu já digo que é uma amígdala que não é essa aqui. Tem gente que já olha com uma cara, nossa, eu tirei minha amígdala. Não se preocupem, é outra amígdala. E a gente tem também o neurocórtex, que é a parte lógica do nosso cérebro. Ambos têm tarefas distintas, então ou a gente está em um, ou a gente está em outro. Segura isso aí por um instante e vamos para o segundo conceito. O segundo conceito é o seguinte: tudo que existe na nossa vida é o momento presente. Esse instante que nós estamos todos aqui, ele é único para todos nós.
Todo o nosso passado, cada segundo dele, foi vivido no momento presente. Cada instante. Cada instante do seu futuro vai se tornar passado no momento presente, no agora. Agora, olha que coisa interessante. Quando a nossa mente, para nos proteger, ela vai para o futuro, o que ela faz? Ela tem um setup para te manter seguro, para te manter vivo. Então ela vai para o futuro e começa a escanear tudo que pode dar errado na nossa vida. O que pode dar errado na nossa vida no futuro? Saúde? Problemas financeiros? Abrir um concorrente com uma loja em frente? Caiu o câmbio, subiu o dólar, caiu, mudou o presidente? Tudo pode acontecer. O futuro são possibilidades, infinitas possibilidades, tanto positivas quanto negativas. Mas quando o nosso cérebro vai para o futuro e começa a escanear isso, o que ele faz? Estou sob ataque. Ele vai e pum, ativa a amígdala, ativa o estado de guerra. Quando ele ativa a nossa amígdala, o que ela faz? A gente começa a produzir cortisol, adrenalina, noradrenalina, nossa pupila contrai, nosso coração acelera, nosso sangue desce para as extremidades, dá aquele frio na barriga, você fica pronto para fugir ou lutar. O que era fundamental, né, quando a gente era atacado por um predador. Você tinha que fugir ou lutar dele. Mas hoje em dia, quem são os nossos predadores? Os nossos predadores são boletos que estão vencendo, né, folha de pagamento, inflação, tudo que vai acontecendo que a gente não tem controle. E você, o que acontece? Você está lá no momento de luta e fuga. O que a gente chama, quando a mente vai para o futuro, ansiedade. Aí, fase 2 da roda da aflição. Você está com o corpo entupido de hormônio, pronto para fugir e lutar, mas você não tem para onde lutar. Você não tem para onde fugir. Afinal, alguém aí sabe como que foge de boleto, de conta, de folha? Subir me avisa. Não tem para onde fugir. Aí a gente vai para a fase 3 da roda da aflição. A fase 3 é o quê? É a gente fugindo do presente no presente. Como que a gente foge do presente no presente? Tem duas formas. Uma delas é drogas e bebidas. A gente entorpece a nossa mente, fica ali grogue por um tempo. Obviamente os efeitos colaterais são muito graves. O outro é o que eu chamo de kit letargia. O kit letargia o que é? Você pega um celular, fica ali no Instagram, olha quem foi para Dubai, olha quem foi para as Maldivas, olha quem que postou não sei o quê, entra no YouTube, olha no Netflix uma sériezinha e fica ali jogando o seu tempo no lixo, jogando o seu tempo fora. Quando você faz isso muito tempo, perceba que, da mesma forma que a ansiedade é sua mente no futuro, fugindo do presente, a procrastinação é sua mente no presente, fugindo do presente. A hora que você faz isso por muito tempo, sua vida começa a colapsar. Porque você não pôs energia na saúde, você não pôs energia no trabalho, você não pôs energia nas finanças, nos relacionamentos e nada. Você está ali jogado, perdendo tempo. Aí sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com procrastinação, para onde que ela tem para fugir? Para o passado, com melancolia e depressão. Então é isso que as pessoas têm vivido. E como que a gente faz para sair disso? Como que a gente faz para não entrar nisso? Levanta o braço se alguém conhece alguém que passou ou está passando por isso aí, por essa situação. Em casa, na empresa, alguém? Todo mundo, né? Não tem como. Então, legal, Léo, existe alguma forma da gente sair do estado? Existe uma forma da gente desligar a amígdala e ligar a córtex frontal? Existe uma maneira da gente parar de produzir cortisol, adrenalina, noradrenalina e produzir dopamina, oxitocina, esses hormônios que nos conectam? Existe. A hora que a gente faz isso, a gente sai do modo de medo, a gente sai do modo de falta de foco, a gente vai para um foco de calma, de inspiração, de resiliência, de disciplina. Por quê? É uma questão biológica. Imagina que vocês estão caminhando, pensando na vida, pensando num projeto, e de repente vem um Rottweiler, Sérgio, pum, correndo atrás de você. Você consegue terminar aquele pensamento? Não consegue, porque nós estamos com o corpo pronto para fugir ou lutar. Então a gente tem que mudar de hormônio. E como que a gente faz isso? Tem 3 grandes chaves. A gente desliga uma e liga a outra. Olha que interessante que é a natureza. Eles funcionam alternados, como se fosse um relé. A hora que você liga um, você desliga o outro. Então como que eu posso desligar? Tem 3 grandes chaves. A primeira delas é a atividade física. Quando a gente faz atividade física, a gente aumenta em 25% a circulação sanguínea no neurocórtex. E com isso a gente aumenta a dopamina, a gente corta o cortisol. Quando a gente faz exercício físico, vocês já perceberam, estão correndo, estão malhando, fazendo alguma coisa, a energia que a gente fica, né, é palpável. Você fala, nossa, você começa a ter várias ideias. Às vezes depois é até meio mico, né? Você fala, acho que eu estou meio empolgado demais. Mas é essa mudança hormonal. Aumenta em mais de 25%
medida em ressonância magnética. Segunda grande chave, a oração, a fé. Ah, Léo, mas oração, fé em qual religião? Tanto faz, não importa. Você pode chamar de natureza, de energia, de Adonai, de Jeová, de grande arquiteto, de Alá, de Deus, de God, tanto faz. A única questão, biologicamente falando, é que quando você tem fé, você não tem medo. Quando você não tem medo, você não ativa a amígdala, você não produz cortisol, você está em estado de criação, você não está em estado de defesa. E olha que interessante, quando a gente passa muito tempo no estado de defesa, de luta e fuga, o nosso corpo começa a não se regenerar. Quando a gente está o dia inteiro com medo, com pânico, será que vai abrir um concorrente aqui na frente? Será que vai aumentar o imposto? Será que vai cair o fornecimento? Você não consegue criar e suas células não são regeneradas. Você começa a ter doença, pode ter câncer, doenças autoimunes, vários tipos de doença, porque seu corpo não está tendo tempo de regenerar, ele está só no modo de defesa. Quando a gente faz uma oração, quando a gente tem fé, a gente conecta nesse estado de criação. Então a gente tira o cortisol, coloca a dopamina e a oxitocina e você começa a ter ideias. Você tira os hormônios errados e põe os hormônios corretos para você criar. Então o que nossos pais, amigos sempre disseram, tem que ter fé, tem que acreditar, isso é biologicamente provado hoje em dia. Quando você tem fé e acredita, você tem os hormônios corretos para fazer o que você precisa. E a chave número 3, que é a que eu vou falar para vocês hoje, que é a fase que eu tenho levado isso para as empresas, eu vou contar um pouco desse trabalho para vocês, que é uma reprogramação mental através de técnicas de meditação e viagem mental. Essas técnicas aumentam em mais de 60% a circulação no neurocórtex. Quando você entra nesse estado de reprogramação mental, quando a gente consegue levar nossa mente a um estado de presença, a um estado de calma, e nesse estado você consegue imputar para ela novos pensamentos, novos formatos, novos padrões, igual a gente coloca no computador. Simples assim. Então, o que isso traz de impacto na saúde? Vamos lá, esse estudo de Harvard indica um aumento de mais de 37% de conversão em vendas ao tratar de saúde mental. Olha que incrível, principalmente venda, né, relacional, que tem alguém ali vendendo, que tem um vendedor. Porque para pensar, pensa cada um de vocês, quando você está no dia, você está 100% bem, aquele dia que você fala, gente, eu estou fera hoje, estou 100%, eu produzo 100 unidades produtivas. No dia que você está mal, no dia que você está meio, não daria nem para ir para o escritório, quantos por cento você produz, Sérgio? Do 100? Zero. Às vezes zero, às vezes menos 10, menos 20, mais 10, mais 20, mas a gente produz muito pouco. Agora, vocês acham que os seus liderados, eles, quando você está mal, eles estão piores ou melhores que você? Piores. Então percebam que quando nós, né, a gente vai numa festa na casa de alguém, não sei se vocês já repararam, a festa é tão boa quanto o ânimo do anfitrião. Se o anfitrião está feliz, a festa é boa. Nós somos anfitriões das nossas empresas, dos nossos departamentos. Então, quando a gente não está bem, a nossa equipe também não está bem. Então, gente, é só a gente olhar para dentro. Como é que eu estou? Como é que eu estou passando? Como é que eu estou liderando minha equipe? Então, por isso que consegue ter aumentos tão altos de conversão, sem contratar um vendedor, sem colocar CRM, sem dar treinamento técnico, simplesmente tratando a saúde mental das pessoas. Aumento de lucratividade, né, o que é óbvio, estudo da Gallup. A hora que você traz isso para as empresas, maior conversão em venda, maior engajamento, menos rotatividade, maior presença, maior clima melhor dentro das empresas, aumenta a lucratividade, é natural. Evolução do lucro, né, da criatividade. Enfim, gente, tudo isso é fruto do que nós vamos falar agora para frente. Antes disso, eu queria trazer um conto zen budista para vocês, que ele é muito interessante, que vinha um homem, uma mulher, né, viu uma pessoa montada num cavalo galopando, pocotó, 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 pocotó. E um outro olhou da estrada e perguntou, desculpe, meu senhor, para onde o senhor está indo? Ele olhou e disse, não sei, pergunte ao cavalo. E essa história é a nossa história. Essa pessoa galopando nesse cavalo somos nós. E esse cavalo selvagem, esse cavalo bravo, é a nossa mente. É a força da nossa mente nos arrastando sem o nosso controle. É a gente tomando um café sem sentir o gosto do café. É você estando com a pessoa que você ama, só que aí você está no celular conversando com alguém, que a hora que você está com esse alguém, você está conversando com esse outro alguém. E nós estamos sempre achando que estamos indo para algum lugar. E posso falar uma coisa para vocês? Nós não estamos indo para lugar nenhum. Nós estamos aqui, vivendo.
A gente fica trabalhando, pensando nas nossas férias. Aí a gente vai para as férias e começa a pensar no trabalho. Aí você está no almoço pensando em ir para o trabalho à tarde. A hora que você está à tarde, você está pensando em jantar. E a gente está sempre com essa ansiedade, a nossa mente indo para o futuro. Então, quando a gente começa a entender que nós não somos os nossos pensamentos, quando a gente começa a entender que tem um cérebro muito poderoso aqui por trás, que está nos arrastando sem o nosso controle, na hora que você começa a entender isso, você começa a ter uma força descomunal na sua mão. Então eu vou falar para vocês, essa parte todo mundo fica um pouco meio receioso no início. Quem de vocês tem a percepção de que você não é o seu pensamento? Levanta o braço. Quem tem essa percepção? Que existe você e existe seus pensamentos. Algumas pessoas, boa. Quem aí se identifica, fala, eu sou os meus pensamentos? Levanta o braço. Boa. Está meio a meio. Então vamos lá. Nós não somos nossos pensamentos. Como assim, Léo? Que coisa, conversa de louco num negócio de varejo? Não somos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quantas vezes você já teve um pensamento que você não concordou com ele? Vou perguntar de outra forma. Quantas vezes você já pensou alguma coisa que você falou, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém viu pensando isso. Quem de vocês iria na casa da sogra, né, com aquele painel de LED em cima, mostrando tudo que você está pensando na hora que você está entrando lá. Você vai entrando, seus pensamentos ali. Alguém aí se arriscaria a sair de casa? Então vejam só, por quê? Como que eu posso não concordar com meus pensamentos? Que coisa mais estranha. Porque os nossos pensamentos são gerados pela nossa mente, eles vêm e eles vão. Imagina o seguinte, os nossos pensamentos são como nuvens, e nós somos o céu. Então as nuvenzinhas, elas vêm e elas vão. Às vezes é uma nuvenzinha clara, aquela nuvenzinha boba, às vezes é aquela CB, aquela cúmulos nimbus, né? Aquela tempestade. Às vezes você está dirigindo, indo para o trabalho, passou ali na marginal, você está ótimo. De repente, pum, dá uma travada, você fala, nossa, baixou uma nuvem em mim, estou mal agora, o que aconteceu? A gente vai entender por que vem esses pensamentos, da onde que isso surge. E para isso, a gente precisa entender um pouco sobre o que é o nosso cérebro. A gente precisa entender o que é a nossa mente, se a gente quer controlar ela. Porque a partir do momento que você controla a sua mente, você passa a controlar suas ações, suas reações, seus sentimentos, você passa a controlar a sua vida. Olha que interessante isso aqui. Quem de vocês aí já assistiu X-Men? Levanta o braço. Opa, o filme é ótimo. Temos alguns superpoderes muito fantásticos. Temos o Logan. O Logan é esse o principal, né? Ele vive, ele é praticamente imortal, ele sai aquelas garras. Temos o outro que mexe com aço. Temos a outra que cria tempestades. Temos o Xavier e a Jean, que eles controlam a mente de outras pessoas. Olha que interessante. Quem aí gostaria de controlar a mente de outras pessoas? Levanta o braço, vamos ver se tem. Isso ainda não é possível. Alguns políticos hábeis até conseguem, né? Mas, agora, o que a gente consegue fazer que nenhum deles tem esse superpoder? E todos nós temos ele, a gente só tem que aprender a usar. Não é controlar a mente de outras pessoas, mas é controlar a nossa própria mente. Ué, Léo, o que eu vou fazer com isso? Nem me parece um superpoder. Será? Imagina toda segunda-feira você está bem, igual você está na sexta à tarde. Está feliz, segunda de manhã. Indo para o trabalho. Toda terça, toda quarta, toda quinta, todo dia você está bem. Imagina você fala, cara, eu vou focar nisso aqui, você vai lá e foca. Você não fica perdido em 1 milhão de coisas, você foca. Você fala, eu quero perder peso. Qual que é a dificuldade de perder peso? É só comer menos e fazer exercício. Então tá, vou acordar todo dia cedo, vou malhar, não vou comer carboidrato, não vou cortar isso, aquilo outro, vou seguir uma dieta. Ótimo. Aí você fala, nossa, eu não vou mais me irritar com meu marido, ou com a minha esposa, ou com meus filhos, ou com meu chefe. E você simplesmente não se irrita mais. Você consegue estar em paz, ter calma. Quem gostaria de fazer esses superpoderes? Levanta o braço aí. Boa. Então acho que vai valer fazer um experimento já, hein, Sérgio? Vamos entender um pouco sobre o nosso cérebro. A gente escuta falar hoje bastante de inteligência artificial, né? AI, tudo isso que está acontecendo. Agora, se eu falar para vocês que cada um de vocês tem dentro da cabeça mais capacidade de processamento e inteligência que todos os computadores do planeta somados. A gente recebe mais de 2 milhões de bits de informação por segundo, fazendo de nós a maior centro de edição
em real time. A gente recebe auditivo, visual, sensitivo, tatitivo, a gente edita em tempo real. Se você estiver jogando tênis, pum, você bate uma bola ali a 200 km por hora, em tempo real você fez essa edição. A gente leva alimentos para mais de 37 trilhões de células por segundo, a cada inspirada. Vamos dar uma inspirada a todo mundo, ó. Olha isso, vocês levaram oxigênio para 37 trilhões de células e fizeram a reversa. Já imaginou? 37 trilhões. Eu vou falar para vocês a diferença do milhão, do bilhão e do trilhão. Talvez vários de vocês já saibam a diferença do milhão e do bilhão, né? Parece que são 3 zeros, mas vou falar em segundos. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos é equivalente a 31 anos. E 1 trilhão de segundos é 31 mil anos. E nós temos 37 trilhões de células, que a cada instante você leva oxigênio e tira gás carbônico. Você produz mais de 10 mil SKUs de químicos no seu corpo. Quantos SKUs médios tem um supermercado hoje em dia aí? 16 mil? Aí, ó, você produz mais da metade do que você tem de SKU dentro de você. Você controla sua temperatura corporal, seu batimento cardíaco, sua respiração, você troca 25 milhões de células por minuto. Tudo isso quem faz, gente, é o nosso cérebro. Então, quando a gente entende que ele cria um barulho absurdo na nossa cabeça e que a gente tem o poder de controlar isso, se a gente aprende como controlar, isso é transformador na nossa vida. E a gente começa a entender que a gente ter calma da mente, a gente ter foco, a gente consegue ter mais performance, a gente consegue ser um líder melhor, a gente consegue ser um marido, uma esposa, um filho, um pai, um ser humano melhor, porque você passa a controlar seus sentimentos e suas emoções. Então, é sobre a gente pegar e começar a olhar para dentro e começar a fazer esse trabalho. Antes disso, eu quero contar para vocês como que eu descobri isso tudo. De onde que eu tirei essa história, né? Como que eu cheguei nisso. Então, eu vou contar 2 histórias rápidas para vocês. A primeira acontece em janeiro de 2015. Foi um Réveillon na minha casa, morava em Alphaville. E naquele ano eu estava dando gratidão, amanhecendo o dia, meus amigos todos em casa ali. E eu estava agradecendo a Deus que eu tinha tido um ano maravilhoso, o ano de 2014. Nesse ano eu tinha ganho o prêmio de empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, pela Ernst Young, pela Exame. Tinha saído em várias capas de revista. Eu tinha comprado meu concorrente. Nessa época eu tinha uma empresa que chamava BB Store. Eu faturava em torno de 200 milhões por ano ali. Era o maior e-commerce de produtos para bebê do Brasil. E eu tinha saído do zero, saí de uma casinha que eu alugava ali na Pompeia, fui crescendo, levantei mais de 100 milhões de dólares de investimento com fundos e tinha conseguido chegar onde eu jamais imaginei. Só que, apesar da minha felicidade, da minha gratidão, eu não estava feliz. E eu perguntei para Deus ali naquele momento, Deus, obrigado, consegui tantas coisas, entrei para Endeavor, estou fazendo Harvard, tantas coisas fantásticas, mas eu não estou feliz. O que eu faço agora? Porque dinheiro eu consegui, sucesso, fama, e aí, o que eu faço? Eu não sabia mais o que fazer, porque aquela ansiedade de conquistar as coisas, agora tinha sido substituído por uma ansiedade de não perder. Então eu estava ali, eu tinha meus filhos, mas não ficava com eles, era casado, meu casamento estava péssimo, eu não conseguia conectar nada, eu só trabalhava, era só aquilo, uma ansiedade desesperadora. Eu não desejaria para ninguém estar dentro de mim vivendo aquilo que eu estava vivendo. E Deus me respondeu. Eu perguntei com tanta intencionalidade que 90 dias depois desse momento, eu estava na Espanha fazendo kitesurf. Naquele momento eu não tinha mais minha empresa, briguei com meus fundos, fui para o conselho. Quem já foi enviado para o conselho sabe que nem relatório eles mandam, às vezes deixa o ar desligado, né? Não tem muito contato. Não morava mais com meus filhos, aquela casa minha tinha ido para o divórcio, até minha Golden Retriever tinha ido embora. E ali eu pude perceber pela primeira vez a impermanência das coisas na vida, o tanto que tudo vem e tudo vai. Depois disso, né, essa frase de Aristóteles, a vaidade é alimento dos tolos. A gente quer muito buscar aquela vaidade, aquela coisa, até você ter. A hora que você tem, você vê que não serve para nada aquilo ali. Aí a gente vai para a nossa segunda história. Eu tive mais negócios, outras empresas, comprei, vendi, casei de novo, fiz outras coisas, fui seguindo minha vida. Até que junho de 2021 a gente chega na minha segunda história. E nessa foto eu estava no hospital, na UTI, com 90% do meu pulmão tomado, com Covid. Tinham 22 leitos na UTI, 21 entubados, só o meu que não. E ali eu não sabia se eu tinha minutos ou horas até que um tubo
fosse enfiado na minha garganta para respirar por mim. O que a gente sabia, todos vocês sabem, talvez tenham passado por isso em casa, é que muitas vezes as pessoas não voltavam desse entubamento. E ali foi um momento que eu pude perceber com muita clareza, né, a impermanência da própria vida. Sozinho ali numa UTI, sem poder ver minha família, meus filhos, pais, irmãos, nada. Falei, gente, não é que é de verdade mesmo, uma hora a gente vai embora, né? E graças a Deus eu consegui sair. Saí sem sequelas, um médico fabuloso aqui de São Paulo, Dr. Zeballos. E quando eu fui voltar para a minha vida, fui tentar reconectar com meus negócios, com o meu trabalho, eu não conseguia mais. Eu olhava para minhas planilhas, para minha empresa, tinha uma outra empresa de tecnologia, me dava embrulho no estômago, me dava enjoo, eu não conseguia olhar para uma planilha, eu deitava, eu tentava ver um filme, tentava olhar o celular, chorava, não conseguia conectar em nada mais. E a hora que eu vi, eu estava em depressão. E quando eu estava com essa depressão, a hora que eu falo assim, fica bem mais alta aí, tá ok? Tá tudo bem? A hora que eu vi que eu estava com essa depressão, eu falei, eu não quero tomar remédio, não tem nada contra, mas eu já tinha passado por isso na minha família, com esposa, com, né, ex-mulher, vários familiares meus tiveram. Eu falei, eu quero descobrir o que aconteceu comigo. E eu mergulhei na busca para entender o que tinha acontecido. Inicialmente eu mergulhei na teologia, eu li a Bíblia uma vez, li duas, mas eu continuava mal, não me conectava, apesar de ser maravilhosa. Depois li todos os livros do Allan Kardec, maravilhosos também, mas eu continuava mal. Li Dhammapada do budismo, Bhagavad Gita, Mahabharata do hinduísmo, Zohar, Cabala, Kaivalya, Alcorão, li todas as principais escrituras, todas maravilhosas, mas eu continuava mal. Aí, de repente, um dia eu falei, vou fazer kitesurf também, saí para espairecer, dirigindo de carro até Florianópolis. Passando ali por Camboriú, eu escuto um podcast de um cara lendo um livro chamado de Meditações. E Meditações foi o diário do imperador romano chamado Marcos Aurelius. É um imperador que viveu há 2000 anos, um dos maiores imperadores da história. E nesse diário, você imagina o cara mais rico, mais poderoso, mais famoso do planeta na sua época. Ele tem mais dinheiro que todos os grandes empresários somados, mais poder que todos os presidentes, né? E o que ele estava escrevendo ali? Ele estava escrevendo uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram valores e virtudes para ele na vida dele. Ali ele pega e fala, eu agradeço a minha mãe que me ensinou a humildade, a simplicidade, a me abster-se não apenas de maus atos, como também de maus pensamentos. Ao meu pai pelo trabalho, o bem comum, a virilidade, ao meu amigo Monsenhor Rufus pelo amor à sabedoria. E ele vai, gente, 20 páginas agradecendo as pessoas que ensinaram valores e virtudes. Ali foi assim, ó, bum! Ali, de repente, tudo que eu tinha lido em todas as escrituras, na Bíblia, tudo fez sentido. Ali, não sei se vocês já viram aquele cara que pinta um quadro de cabeça para baixo, a hora que ele vira assim, você enxerga, você fala, nossa. Eu falei, gente, a vida é sobre valores e virtudes. E eu perdi tanto tempo achando que era sobre dinheiro, que era sobre fama, que era sobre sucesso, que era sobre... Não é sobre nada disso. Ali eu entendi. Porque a hora que você pega um cara que está no topo do mundo, que ele entende isso, como foi o imperador romano, sabe que não tem mais nada ali. E aí, gente, eu fui mergulhar para entender o que era esse cara. Li o livro inteiro, recomendo a todos, chama Meditações. Fui descobrindo que ele vinha de uma filosofia chamada de estoicismo. Estoicismo vem de estoa, que são esses pórticos aí. Então, esses pórticos, eles ficavam ali conversando, chamaram os caras do estoicismo. Estavam ali. Descobri que o Vale do Silício em peso usa essa filosofia nos treinamentos das suas equipes. Descobri que a Constituição Americana foi fundada por Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin, que eram estoicos. Portanto, todas as demais constituições, a busca por coragem, sabedoria, justiça, temperança, simplesmente copiaram. Navy SEALs, NFL, NBA, Bill Clinton dava meditações para todo mundo que é na Casa Branca. E fui descobrindo sobre isso, fui mergulhando, e isso me tirou completamente da depressão. De uma hora para outra eu não tinha mais depressão, eu estava bem. Aí eu continuei lendo, estudando, comecei a querer dar para os meus amigos os livros, falando, gente, lê isso aqui, é fantástico. Daí a pouco eu encontrava os amigos, e aí, você leu? Puta, Léo, correria, não estou lendo e tal. Eu falei, poxa, que pena, ninguém lê nada, né? E comecei a criar, falei, já sei, eu preciso deixar isso para os meus filhos, Theo e Luca. Então eu comecei a criar um podcast chamado Meditação Estoica, onde todos os dias eu lia 5 minutos e a partir desses 5 minutos eu deixava minha conclusão sobre aquele tema.
Iniciei no início de 2022, hoje eu tenho aí em torno de 960 episódios, ele ficou em 2022 entre o 1% mais compartilhado no mundo pela Spotify, e eu comecei a receber dezenas, centenas de pessoas me agradecendo, que tinham conseguido sair de momentos muito difíceis, perda de pais, perda de filho, pessoas que pensaram em tirar a própria vida, depressão, tudo que vocês imaginarem. E uns amigos que eu fui levando, amigos da Endeavor, eu faço parte de um grupo que chama Endeavor de empreendedores, falou, Léo, a gente tem que levar isso para as empresas. E eu desenvolvi um método que chama 7 lentes da transformação. Essas 7 lentes são 7 passos, são 7 formas da gente olhar para dentro de nós e a gente mudar a forma como a gente enxerga o que está fora de nós. A gente consegue trazer mais clareza, trazer mais calma, trazer mais paz. Então ali a gratidão, a humildade, a fé, sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. Eu iniciei a fazer esse programa e um dos amigos da Endeavor falou, Léo, vamos levar isso para a turma. Eu fiz um retiro em Paraty com os colegas da Endeavor, estavam ali 50 empreendedores, alguns dos maiores do Brasil. Ali você tem Sérgio Fúrio da Acreditas, Pedro Quemuleiro da Clear Sale, foi o Bernardinho e eu. Foi um final de semana e foi maravilhoso. Eles falaram, Léo, vamos levar isso para as nossas empresas. Eu comecei a levar esse conteúdo para Primo Rico, Thiago Negro, Bruno Perini, Falcone, Gup, Roldão não sei se ele está aqui ainda, agora começamos a levar lá para ele. Para o BOP, a Polícia do Estado de Minas me chamou para treinar as forças especiais deles. Semana que vem estou indo lá para o Zema. E comecei a levar isso para as pessoas e para as empresas. E isso foi transformando a forma como as pessoas foram trabalhando, a forma como elas foram se enxergando nas empresas, como elas se enxergavam. Isso trouxe mais performance, trouxe mais conexão e trouxe mais presença. E eu vou compartilhar com vocês aqui alguns dos conceitos. E depois eu vou fazer um convite para todos vocês, junto com a SA+, um convite e um presente para todos vocês. Então vamos lá, conceito número 1, que vai ajudar vocês muito. Mindset positivo, está ali nas lentes. O mindset positivo, gente, é a gente entender que na vida não existe nada bom nem ruim, as coisas simplesmente são. O que torna qualquer coisa boas ou ruins é o nosso julgamento sobre elas. E sobre o nosso julgamento a gente tem controle. Então você fala, bom, escalar o Everest é bom ou é ruim? Tanto faz, o Everest só é. Você sobe montanha acima, um frio danado, tem gente que morre no caminho, congela tudo. Eu, particularmente, não é mesmo o que eu gosto, mas tem gente que a vida é sobre escalar uma montanha dessa. Ter supermercado é bom ou é ruim? Ter um atacarejo é bom ou é ruim? Ter um mercado de bairro é bom ou é ruim? Só é. A forma como você vai gerir ele é que vai determinar. Então, quando a gente começa a entender isso, tem uma historinha muito legal, que é a seguinte. Um cara estava na fazenda dele e entrou um cavalo na fazenda, no curral dele, um cavalo selvagem, lindo. Aí o vizinho foi lá e olhou para ele e falou, nossa, que cavalo lindo. O que foi? Ele falou, esse cavalo apareceu aqui. Ele falou, nossa, que sorte a sua, hein? Ele falou, será? Talvez. Daí a pouco esse cavalo fugiu e levou os cavalos dele todos juntos. E o vizinho olhou para ele e falou, nossa, cadê aqueles cavalos seus? Ele falou, cara, fugiram. Ele falou, nossa, que azar, você ficou sem os cavalos todos? Ele falou, fiquei. Ele falou, nossa, que azar, hein? Ele falou, será? Talvez. Daí a pouco vieram outros cavalos, encheram o curral dele, e ele, o vizinho mais uma vez ali, né, olhando a grama do vizinho, nossa, que questão de cavalo aí? Ele falou, apareceu aqui. Ele falou, caramba, que sorte, hein? Ele falou, será? Talvez. Aí, o filho dele foi tentar amansar um cavalo desse. Foi lá e, pum, caiu, quebrou a perna. O vizinho, né? Nossa, o que aconteceu? Ele quebrou a perna, que azar, hein? Ele falou, será? Talvez. Aí teve uma guerra, explodiu uma guerra ali na região, todos os jovens foram convocados. O filho dele não pôde ir porque estava com a perna quebrada. Então, sorte ou azar, né? Os jovens faleceram ali. A gente não sabe o que é sorte, o que é azar. A gente sabe que simplesmente é. E a forma como a gente vai lidar com aquela circunstância é o que vai determinar se aquilo foi bom ou ruim. Então, esse é um dos conceitos que a gente começa a aplicar. Segundo conceito, para vocês aplicarem na vida de vocês já. Dicotomia do controle, um conceito estoico também, que nos ajuda a dividir todas as coisas na nossa vida em duas. As coisas que você tem controle
e as coisas que você não tem controle. Então vamos lá, o que a gente controla? Como eu ajo, como eu reajo, como eu penso, como eu me sinto. Tudo que é meu eu controlo. Vamos ver algumas que a gente não controla. Esposa, controla? Não. Marido? Não. Concorrente, abrir uma loja em frente? Não. Fornecedor? Colaborador? Colaborador controla? Sócio? Filho? Governo? Dólar? Câmbio? Não, a gente não controla nada disso. A gente controla, no entanto, como a gente vai agir e reagir diante de cada uma dessas circunstâncias. E se a gente consegue controlar como a gente vai agir, é o suficiente. Então você não controla se vai ter inflação ou não, mas você controla como é que você vai fazer seus pedidos, se você vai pagar à vista, qual que é a sua forma de pagamento, qual que é o estoque que você vai ter. Você não controla se um cliente, um concorrente vai abrir uma loja na sua frente, mas você controla, dá um serviço melhor, ter uma loja mais limpa, ter um giro melhor, ter um trabalho melhor. Você não controla o que sua esposa ou seu marido vai dizer, mas você controla como que você vai agir com essa pessoa. Você ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai. Então a gente sempre controla como que a gente pode agir e como que a gente pode reagir. E isso, gente, é suficiente para a gente transformar a nossa vida. Outro conceito, a gente começa a entender que o obstáculo que vem na nossa vida, todos os obstáculos da nossa vida, eles são o nosso caminho, eles fazem parte. A gente começa a entender na lente da fé que o universo não é caos, o universo é ordem. O Criador não é caos, ele é ordem. E quando a gente começa a entender que o obstáculo é o caminho, fala, cara, se isso está na minha frente, se eu estou andando aqui e tem uma pedra, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desviar. Se você está indo para sua casa e tem uma árvore caída na sua frente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desviar da árvore e vai ter que dar a volta no quarteirão. Então, se você está na sua loja aí, no seu supermercado, qualquer problema que você tenha, ele está dado. O problema está ali. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que achar um caminho. E a busca desse caminho, a forma como você vai motivar a sua equipe, a forma como você vai olhar para essas coisas como oportunidades, elas dependem simplesmente da forma como você enxerga a sua própria vida. Então, as lentes é uma forma da gente olhar isso. As lentes é uma forma da gente trazer isso para nossas vidas. E agora eu queria fazer um exercício rápido com vocês. Vocês topam fazer um exercício rapidinho? É o exercício de vocês perceberem que vocês não são a mente de vocês. E esse exercício é o seguinte, vamos lá. Nós vamos fechar os olhos por alguns segundos. Podem ficar tranquilos aí. Fechar os olhos vai ser rapidinho. Fechem os olhos todo mundo. Vão focando na sua respiração. Inspira. Expira. Vai sentindo a presença, vai sentindo esse momento. Perceba que você não está nem adiantado, nem atrasado, você está vivendo exatamente o que você deveria viver nesse exato momento. Inspira, prende o ar um instante, solta o ar. Vai acalmando, relaxa os ombros. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai ordenar ao seu cérebro que ele silencie. E você vai ficar tentando adivinhar qual é o próximo pensamento dele. Apenas observando. Se vier um pensamento, você deixa que ele se vá, ordene novamente. E mais uma vez se coloque na posição de observador. Ordene que ele silencie e tente adivinhar o próximo pensamento. Pronto? Podem abrir os olhos. Levanta a mão quem conseguiu adivinhar o próximo. Alguém? Ninguém? Ninguém adivinhou o próximo? Quem tinha tido essa experiência antes? Levanta o braço, alguém? O que a gente fez, gente? Quando a gente se coloca como observador, você sentir uma calma, uma paz, um silêncio? Levanta o braço quem sentiu esse silêncio nesse momento. Isso. E com esse silêncio, vocês sentiram que nesse 1 minuto que a gente ficou ali, vocês saíram melhores do que vocês estavam antes?
Levanta o braço, quem se sentiu melhor. Isso, gente, o que a gente fez agora? A gente fez uma micro reprogramação mental, uma micro meditação. O que é a meditação? A meditação não é sobre a gente silenciar a mente. As pessoas, muitos falam, Léo, eu não consigo meditar porque minha mente é muito agitada. Quem aí acha isso? Não consegue? Levanta o braço. Então tem uma má notícia, para você que não consegue meditar porque a mente é mais agitada, você é o que mais precisa meditar. Aquela turma que abraça a árvore não precisa meditar não, porque eles já estão tranquilos ali, está todo mundo bem. Então o meditar é sobre você observar a sua mente. E o que a gente fez agora? A gente começou a observar a nossa mente. Quando a gente começa a fazer isso com profundidade, quando você começa a fazer isso com mais tempo, que você começa a entender isso, o que você começa a perceber na sua vida? Você começa a perceber, gente, que entre o estímulo e a resposta existe um momento, existe um instante. E nesse instante reside a nossa capacidade de agir de forma racional ou de reagir de forma abrupta e irracional. Entre o input e o output tem o processamento. E isso você passa a aplicar a cada instante da sua vida. Vou dar alguns exemplos. Exemplo 1, você está dirigindo, o carro te fecha. Aí o carro te fecha, estímulo. Primeira reação, pum, ativa a amígdala, estado de guerra. Cortisol, adrenalina, noradrenalina, aquele ódio. Xinga o cara lá, aí já vira e pode bater o carro ou não, mas você já está ali pronto para lutar. Aí você chega no escritório, não lutou com ninguém, mas seu hormônio está ali a toda no corpo. Porra, cadê aquele relatório? Não entregou? Cadê aquilo? Bababá. Entra naquela grosseria toda. Tem um dia péssimo, porque vai voltar para você essa energia. Você olha de cara feia para a pessoa, ela vai olhar de volta para você. Aí você teve um dia péssimo, você chega em casa e tem outro dia péssimo. Briga com a esposa, com o marido, chuta o cachorro, aquela coisa. Por quê? Porque um estranho passou na sua frente e entrou e não te viu. Você deu a sua paz para uma pessoa que você nunca viu na vida. Por que você dá a sua paz para alguém que você não conhece? Situação 2, que você pode trabalhar de outra forma. Você foi fechado, inspira, respira, pronto, acabou, não teve nada. Vamos aplicar isso em casa. Você chega em casa, seu marido olha para você e fala, o que tem para o jantar hoje? Não tem nada para o jantar, você comprou alguma coisa a hora que você chegou. E vira aquele peteco, né? Quem já viveu isso alguma vez? Né? Situação 2, sua esposa falou alguma coisa, ou seu marido falou alguma coisa para dar aquela cutucada, você faz assim, ó. Também te amo. E sai. Ou se você não conseguir aí nessa parte já um pouco mais avançada, é o nível 2, você simplesmente fica em silêncio. E o que acontece quando a gente começa a falar? Vocês vão começar a perceber, gente, que a não ação, na maioria das vezes, é a melhor ação. Que o silêncio, na maioria das vezes, é a melhor resposta. Então a gente começa a entender que quando a gente é agredido, quando a gente é atacado, quando algo tenta nos tirar da nossa zona de criação, o nosso córtex, a gente desativa aqui e vai para a amígdala, você vai aprender a não fazer isso, a não mudar de hormônio, você vai aprender a manter o seu hormônio no mesmo lugar e a reagir de forma natural. Então quando a gente está seguindo um líder, você quer seguir aquele líder que quando é atacado, vamos supor que você está numa guerra, explodiu uma bomba no acampamento, ele vai xingar, vai ficar nervoso e tudo, ou você quer aquele que sai atirando, aquele que vai se esconder, acovardar? Você quer aquele que sai louco atirando ou você quer aquele que fica calmo, centrado, olha, analisa as opções? E tudo isso, gente, é sobre a gente controlar a nossa mente, é sobre controlar nossos sentimentos e nossas emoções. Então eu queria fazer um convite para vocês agora, e esse convite é o seguinte, eu, junto com o Sérgio aqui, com a SA+, passei para eles, da gente fazer um treinamento online, pelo Zoom, com vocês todos. Esse treinamento a gente vai definir alguns encontros. Vai ser um presente nosso para vocês. Dentro desse QR Code, você bater no QR Code, você vai colocar seus dados ali, manifestando, né, nome, e-mail e tudo, e vocês vão cair num grupo de WhatsApp, um grupo de WhatsApp silencioso. Nesse grupo de WhatsApp, eu vou dar para vocês, eu vou passar as informações para a gente marcar a data, marcar o momento para a gente fazer esses encontros e passar toda essa informação. E fica como presente a gente fazer esses encontros, geralmente são 7 encontros, a gente vai determinar um horário
para a gente fazer isso junto. Como último ponto aqui, eu queria sortear 3 livros aqui para a turma. Leandro, pega os 3 livros. Tem como sortear? Tem algum formato aí? Eu falei para vocês que eu fiz... 900 e pouco episódios, né, da Calma da Mente, do podcast. O que eu fiz? Eu selecionei 365 episódios e eu digo que esse livro aqui, ó, eu falo que esse livro aqui, ele parece muito um livro, mas ele não é um livro. Ele é uma série da Netflix com 365 episódios para o lugar mais fantástico que existe, que é dentro de cada um de nós. Então, em cada episódio, a gente tem um QR Code. Você lê o tema do dia, você bate o QR Code e nesse QR Code você vai para um vídeo meu trazendo esse tema. Então, vamos pegar um aleatório aqui, ó. Reflexões sobre o arrependimento, auto-perdão. A culpa só é útil quando nos leva a uma ação corretiva. Além disso, ela é apenas um fardo desnecessário, Sêneca. Então vai ter um vídeo, um episódio sobre isso aqui. Vocês vão assistindo um por dia. E lá no grupo, para quem quiser também, quem não for sorteado, lá no grupo eu vou deixar um link para todos que quiserem adquirir o livro também. O meu Instagram é Léo Simão Estoico. Então vocês me sigam lá que tem pílulas diárias de estoicismo. E é isso, gente. Vamos fazer o sorteio? Vamos lá. Douglas Campestrini. Opa! Aê. Querido, prazer enorme. 3. Valeu. Valeu. Vamos lá, mais um. Obrigado, viu? Douglas Campestrini. Peruso, Supermercado Peruso. Olha lá. Muito bom. Cantor. Nosso cantor. Pessoal, põe o QR Code aí só para quem não conseguiu, às vezes, bater ele aí para entrar no grupo, né? Eu tava pensando que ia ganhar e... Você dominou sua mente. Porra, na hora Aí. eu canalizei a energia. Obrigado. Valeu, querido. Valeu, Prazer. obrigado. Valeu. Vamos lá. Valeu, Valeu, obrigado. 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 Mais um. Terceiro. Vamos lá. Epa! Ronaldo Teixeira. Epa, Ronaldo Teixeira. Opa! Ronaldo, você é um sábio. Pô, se Prazer. organizar sua Parabéns, mente, Ronaldo. nós estamos roubados. Eu estou num momento que preciso. Ah, então vai ser É uma mesmo? delícia fazer. Olha lá, que bom. Cadê Pronto. o livro? Cadê o livro? Aqui. Valeu. Obrigado. 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 Vamos. E aí, foi tudo bem? Bom, pessoal, então batam o QR Code aí, lá nós vamos passar todas as instruções. Eu vou deixar vocês com uma última historinha rápida aqui para vocês trazerem para a vida de vocês, que é a seguinte. Um rei foi para a guerra e ele pediu que os seus sábios escrevessem algo para que ele colocasse no seu anel. E esse algo ele pudesse usar nos momentos mais difíceis da guerra, nos momentos mais difíceis do seu dia a dia. E os sábios foram olhar e falaram, cara, não sei, é muito curto esse espaço do anel, eu não sei o que poderia estar escrito. E chegou um camponês ali, e esse camponês falou, eu sei uma frase muito boa para colocar aí. E ele falou, pois não, então coloque, faça no papelzinho, eu vou pôr aqui. E o rei foi para a guerra, num momento extremamente difícil,
ele foi cercado, ele fugiu, né, ele saiu fora do seu grupo, foi cercado numa mata, se escondeu, entrou em pânico, falou, agora são meus últimos segundos de vida aqui, deixa eu ler aquilo que estava escrito. E ele pegou o papelzinho, abriu e estava escrito, isto vai passar, isto também vai passar. Aí ele voltou, escondeu, tal, deu um tempo, as tropas dele vieram, salvaram ele, e ele conseguiu vencer essa guerra, virar o jogo, e voltou todo feliz para o triunfo da guerra. Chamou, falou, gente, chama aquele camponês, eu quero dar muito ouro, quero recompensá-lo, porque no meu momento mais difícil, ele me trouxe as palavras que eu precisava. E o camponês chegou perto dele, ele falou, estou muito feliz, o que você quer? Ele falou, eu quero que, olha aqui a felicidade de todo mundo aqui. Ele falou, eu quero que você leia o papel agora. Ele falou, não, eu já li, eu li no momento mais difícil. Ele falou, mas lê de novo agora. E ele abriu o papelzinho e estava escrito, isto também vai passar. Então isso nos mostra, gente, que tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, eles são impermanentes. A vida vem, a vida vai, os problemas vêm, os problemas vão. A gente não deve nunca se apegar aos problemas. A gente deve se apegar a termos essa calma, termos esse foco para resolver cada um deles, porque todos eles vão passar. E é essa calma que eu desejo para cada um de vocês. Obrigado. Muito bom.